Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 9. Capítulo 105. Será que o sentido de perigo falhou? Pensando nisso, Sid decidiu questionar Venom em detalhes. Saindo voando da cena, ele perguntou em voz alta: Venom, o que aconteceu com seu senso de perigo? Por que você não me avisou antes? Naquele momento, a pequena cabeça de Venom emergiu de sua mão direita. É terrível, não sei. Venom disse desanimado. Antes daquele humano atacar, eu não sentia nenhum perigo. Isso não é normal. Sid sabia que também não era normal e insistiu para saber mais detalhes. O que exatamente você sentiu? Venom respondeu perplexo. Parecia como qualquer outro momento. Não senti nada de anormal. Sid franziu a testa. Rapidamente, ele pensou em algo. Aquele assassino tinha outra pessoa com ele. Se seu palpite estava correto, deve ser por causa daquela pessoa. Espero que este seja um caso isolado. Caso contrário, será problemático. Sid sentiu que a situação era complicada. Se seu senso de perigo falhasse toda vez que houvesse uma tentativa de assassinato, as coisas ficariam realmente ruins. Dado seu corpo frágil, qualquer ataque despercebido pode ser fatal. Afinal, ele não podia ficar vigilante o tempo todo. Ele precisava descansar às vezes. Preciso aprimorar meu físico divino o mais rápido possível. Com um corpo mais denso, terei mais confiança para enfrentar ataques. Pensando em físico divino, Sid percebeu que estava perto de subir de nível. Enquanto voava para longe, ele começou a canalizar o poder divino nascente dentro dele. Experiência de físico divino mais 1. Experiência de físico divino mais 1. Depois de algum tempo, uma notificação soou em seu ouvido. Habilidade: Físico divino, 0.000 nível 3. Sid imediatamente sentiu uma mudança significativa em seu corpo. Uma corrente quente se espalhou por todo seu corpo, aumentando a densidade de seus ossos, músculos e pele. Seu físico e aparência também melhoraram, tornando-se mais perfeitos. A energia em seu sangue ficou mais potente. Sid sentiu o poder divino nascente dentro dele crescendo e seu estado mental geral se tornando mais vigoroso. As mudanças gerais foram semelhantes às atualizações anteriores, mas em uma escala muito maior. Apertando o braço esquerdo, Sid sentiu que sua defesa havia aumentado significativamente. Quanto à quantidade exata, ele não tinha certeza. Vamos testar. Logo, Sid retornou ao zoológico da última vez. Ao chegar, ele percebeu que a área havia sido isolada pela polícia, aparentemente para impedir a entrada de pessoas comuns. Não demorou muito para que ele descobrisse o que havia acontecido. Sid ficou surpreso. Então, aquele tigre sofreu mutação. Mas ele não ficou muito surpreso. Ele já tinha visto situações semelhantes antes. Em Venom 2, Ed foi mordido, e a ingestão de sangue resultante levou ao nascimento de um novo simbionte, Carnificina. Carnificina era muito mais forte que o Venom original, e cada simbionte recém-nascido era mais forte que o original. Depois de pensar por um momento, Sid balançou a cabeça e descartou o assunto. O tigre mutante tinha pouco a ver com ele, desde que não interferisse. Aproveitando a falta de atenção, Sid destruiu algumas câmeras e se aproximou de um tigre. Com a experiência de antes, desta vez ele usou a mão esquerda. Rugido. O tigre rosnou com raiva, brandindo a pata em sua direção. Deslize. A pata grande roçou no braço esquerdo de Sid. Para sua surpresa, o braço permaneceu ileso, com apenas algumas marcas brancas que desapareceram rapidamente. Sid ficou impressionado. Parece que minha densidade corporal aumentou significativamente. Naquele momento, o tigre, ainda enfurecido, abriu suas mandíbulas para mordê-lo. Sid agarrou seu pescoço com a mão esquerda, subjugando-o facilmente, apesar de sua resistência, indicando claramente que sua força havia aumentado consideravelmente. Pensando bem, ele usou magia do caos para selar a boca do tigre. Embora seu braço agora pudesse resistir às garras do tigre, ele não queria testar a força da mordida. Ser mordido pode não resultar na perda de membros como em uma pessoa comum, mas certamente causaria rompimento da pele e sangramento. Sangrar seria inconveniente. Antes que alguém chegasse, Sid saiu silenciosamente da área. O que está acontecendo aqui de novo? O que há de errado com esse tigre? Vários trabalhadores e policiais correram, intrigados com o ritmo ansioso do tigre. 2 policiais de meia-idade começaram a conversar. Será que esse tigre também está sofrendo mutação? Perguntou o oficial mais jovem cautelosamente. Não pode ser uma coincidência. Já solicitei que uma equipe de inspeção os leve para exame, respondeu o policial ouro. O oficial mais jovem, Edward, suspirou. Ouvi dizer que aquele tigre mutante matou mais pessoas. O que está acontecendo ultimamente? Por que essas coisas estão acontecendo? Qual é a causa da mutação do tigre? Enquanto conversavam, o tigre mutante ao qual eles se referiam estava perseguindo alguém nas sombras. Em um beco isolado, gritos e estrondos ecoavam. Bang, bang, bang. Tiros ecoavam intermitentemente. Monstro! Encurralados e desesperados, 6 homens vestidos de preto e armados se amontoaram contra uma parede, aterrorizados. O alvo deles era uma figura monstruosa com mais de 2 metros de altura, coberta de um simbionte negro e hediondo, Venom. Mastigando. Venom arrancou a cabeça de um homem, lambendo os lábios enquanto observava os outros. Depressa, as pessoas estão chegando, Ed insistiu. Sim, Ed, você é tão irritante. Venom, ou melhor, o recém-nomeado Carnificina, respondeu impacientemente.
Ele estava prestes a saltar e acabar com os homens restantes quando parou, olhando para uma direção distante. Ed, algo está errado. O que houve? Enquanto Carnificina estava em alerta, Ed ficou confuso, e os homens vestidos de preto ficaram aterrorizados quando um grande tigre amarelo emergiu das sombras. O tigre sorriu ameaçadoramente, mostrando seus dentes afiados. Droga, estou vendo ele sorrindo, exclamou Ed. Que diabos é isso? Enquanto eles pensavam, uma voz rouca e sanguinária falou. Sinto a presença de Deus, do meu mestre, vindo de você, humano. Que estranho. Um líquido vermelho dourado escorria da cabeça do tigre, formando um rosto líquido semelhante ao de um tigre. A voz saiu de sua boca. O que você está? Um simbionte? Carnificina e Ed exclamaram. Então, eles notaram as palavras do estranho simbionte. Deus? Mestre? Do que ele está falando? Tanto Carnificina quanto Ed, assim como 6 homens vestidos de preto, pareciam confusos. Capítulo 106. Você é um simbionte? O que você quer dizer com Deus e mestre? Ed perguntou, confuso. O tigre possuído pelo simbionte, apelidado de Bombardeiro, mostrou suas presas ameaçadoramente. Deus é Deus. Você, um mero mortal, não consegue compreender o seu poder. Com isso, ele de repente investiu contra os 6 homens vestidos de preto à distância, movendo-se com uma velocidade incrível, deixando apenas imagens residuais. Ao ver o monstro atacando, os homens já tensos gritaram e dispararam suas armas. Bang! 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 Balas uniam pelo ar em velocidades supersônicas, aparentemente prestes a atingir o alvo e matar o monstro. Para a surpresa deles e para a surpresa de Ed e Venom, fios de tentáculos vermelho-dourados emergiram do tigre, envolvendo as balas e neutralizando-as sem esforço. Monstro! Outro monstro! Os homens ficaram apavorados. Bombardeiro saltou entre eles, estendendo gavinhas que rapidamente drenaram 2 deles, transformando-os em cadáveres dissecados. Ao testemunhar essa cena horrível, os 4 homens restantes, Ed e Venom, ficaram assustados. A velocidade e os estranhos métodos de ataque desse tigre assustador eram aterrorizantes. Olhando fixamente para o bombardeiro sugador de sangue, Ed, dentro da forma simbiótica de Venom, disse com medo, Ei Venom, acho que agora sei o que significa Deus e... Mestre, não é preciso ser um gênio, Ed. Venom teria revirado os olhos se pudesse. Tanto Venom quanto Ed, assim como os 4 homens restantes, perceberam a gravidade da situação. Se esse tigre assustador era tão poderoso, então seu deus, ou mestre, devia ser ainda mais assustador. Após terminar sua refeição, Bombardeiro ignorou os tiros disparados pelos homens aterrorizados e virou a cabeça na direção de Ed e Venom. Você é estranho. Você é como uma parte do deus, meu mestre, possuindo uma aura semelhante. Começou questionando. Qual é a sua relação com o grande? Você é um humano fraco, e você, uma criatura como eu, mas muito mais fraca. Como vocês poderiam estar conectados a um deus? Responda-me. Ele mostrou as presas e olhou para eles, com uma mistura de excitação e expectativa nos olhos. Ed e Venom ficaram perplexos, sem entender o que aquele monstro estava falando. Mesmo assim, eles perceberam o perigo que corriam. Admitindo relutantemente, Venom sentiu que aquela criatura era extremamente perigosa, com um poder inimaginável. Ele não conseguia entender por que aquele maldito simbionte tigre era tão absurdamente forte, mais forte do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Eles quebraram a cabeça para encontrar uma saída. De repente, Venom teve uma ideia. Droga, será que ele está falando da minha cara metade? Ed ficou surpreso, então se lembrou de algo. Conte-me tudo o que você sabe. Bombardeiro exigiu. Rapidamente, Venom relatou suas experiências, incluindo um encontro com um misterioso homem de preto. Enquanto ouvia, os olhos de Bombardeiro brilhavam com compreensão. Se for esse o caso, tudo faz sentido. Sua outra metade está hospedada pelo Deus, meu mestre. E através dele, com um pouco do sangue e poder do Deus, eu fui indiretamente criado. Bombardeiro murmurou. Ao ouvir isso, Venom, Ed e os 4 homens ficaram atordoados e então engasgaram. Então esse monstro nasceu por causa desse suposto Deus? Não é de se admirar que seja tão difícil lidar com. Espere, isso significa que realmente existe um Deus neste mundo? Só um pouco do seu sangue e poder criou esse monstro? Eles ficaram incrédulos. Se esse monstro era tão forte, o que dizer do Deus de quem ele falava? Quem era esse Deus, afinal? De repente, Ed se lembrou de algo. Espera aí, Venom, será que esse Deus é o Messias? Venom ficou atordoado e então se lembrou da identidade daquele indivíduo. Eles ouviram e viram notícias do Messias destruindo uma cidade não muito tempo atrás. Comparando o homem misterioso com o Messias, eles perceberam que ele era de fato o Messias. Então o Deus deste tigre poderia ser o Messias? Afinal, a outra metade de Venom havia sido hospedada por ele. Embora soubessem que o Messias era aterrorizante, criar um monstro desses com apenas um pouco de sangue e poder era inimaginável. Naquele momento, Ed e Venom, e os 4 homens que ouviram, ficaram atordoados e incrédulos. Este monstro foi criado pelo sangue e poder do Messias? Se é o sangue e o poder dele, isso faz sentido. Droga, só um pouquinho dessa coisa dele pode nos matar. Os 4 homens falaram, com rostos cheios de relutância e medo. Quanto a Venom, ele sentiu uma onda de inveja e ciúme. Embora acreditasse que ele e Ed combinavam bem, e não quisesse trocar de anfitrião, ele não conseguia deixar de sentir essas emoções. Naquele momento, Messias? Bombardeiro fez uma pausa, encontrando informações relevantes nas memórias daqueles que havia consumido, então sentiu uma explosão de alegria.
finalmente algumas informações sobre seu mestre. Sabendo disso, no instante seguinte, com alguns golpes, Bombardeiro matou os 4 homens que tentavam escapar, devorando-os. Após acabar com eles, viu que Ed e Venom já tinham corrido para longe. Bombardeiro hesitou, sem saber se deveria persegui-los. Depois de um momento, decidiu não fazê-lo. Esses dois parecem ligados ao meu mestre, então vou deixá-los ir. Com esse pensamento, Bombardeiro saltou para continuar sua busca por seu mestre. À distância. Ele ainda está seguindo? Ed perguntou preocupado enquanto corriam. Não. Venom sentiu, aliviado. Ambos suspiraram de alívio. Percebendo a preocupação de Ed, Venom o tranquilizou. Não se preocupe, Ed. Com a arrogância dele, ele vai se meter em encrenca logo. Ed relaxou, pensando que Venom estava certo. Enquanto relaxava, um pensamento lhe ocorreu, e seus olhos brilharam. Venom, você acha que as últimas notícias sobre o Messias valeriam alguma coisa? Venom fez uma pausa, lembrando que Ed ainda era jornalista. Capítulo 107. Rapidamente Ed vendeu a notícia sobre o tigre mutante por um preço muito alto. Como ele havia previsto, qualquer coisa relacionada ao Messias atraiu muita atenção. Mesmo um tigre mutante não foi exceção. Ao ouvir a notícia, muitas pessoas começaram a conspirar para capturá-lo. Enquanto Ed contava seu dinheiro alegremente, várias facções comemoravam o aparecimento do tigre mutante, Irina, que não apresentava uma transmissão ao vivo há muito tempo, começou uma. Sob os holofotes, Irina, com sua figura esbelta e usando um vestido longo verde claro, estava deslumbrante. Olá a todos! Quanto tempo! Irina sorriu, seus lábios vermelhos cativantes. Ao assistir à transmissão, o público e os internautas ficaram confusos. Até os X-Men e a Irmandade de Mutantes ficaram confusos. Desde que Irina mencionou os planos das autoridades de trazer mais poder de fogo e tropas, apenas para eles perderem novamente, ela não apresentou nenhuma transmissão ao vivo por um longo tempo. Seja por vergonha ou medo de reações negativas, ela não continuou seu programa. Então, por que agora? Sob os holofotes, Irina mostrou uma expressão de pena. Sei que você quer me criticar, mas por favor, espere. Desta vez, trago as últimas notícias sobre o Messias. As últimas notícias sobre o Messias? O público e os internautas ficaram intrigados, e os mutantes que assistiam ficaram mais atentos. A notícia sobre o Messias os fez parar de criticar, prontos para ouvir o que Irina tinha a dizer. Sob os holofotes, Irina suspirou. De acordo com fontes confiáveis, o tigre monstruoso que vaga pela cidade e mata pessoas está relacionado ao Messias. Há rumores de que a mutação e o nascimento deste tigre estão ligados a ele. Ao ouvir suas palavras, inúmeros espectadores ficaram atônitos. Ultimamente, além das notícias sobre o Messias e o aberração vestida de branco, o tigre assassino tem atraído mais atenção online. A presença do tigre fez com que muitas pessoas tivessem medo de deixar suas casas, temendo por suas vidas. E agora, esse tigre assassino estava conectado ao Messias. A plateia ficou chocada. Irina continuou. Fiquem tranquilos, as autoridades já estão planejando capturá-lo. Não vai demorar muito para que esse tigre mutante seja eliminado. Além disso, tenho mais uma novidade para você hoje. De acordo com fontes confiáveis, o Messias apareceu em uma pequena cidade. Com o rosto cheio de justa indignação, Irina disse, este Messias não apenas desafia as tentativas do governo de capturá-lo, mas também está recrutando discípulos. Ele reuniu muitos mutantes, aparentemente para se opor ao governo. Entre eles, 12 apóstolos ou cavaleiros guardiões cometeram inúmeros atos hediondos. Ao ouvir isso, tanto os espectadores comuns quanto os mutantes, como os X-Men, ficaram surpresos. O Messias estava recrutando mutantes para se rebelarem contra o governo? E ele havia nomeado 12 apóstolos? Na mansão X. Esta criança, o professor X, sentado em sua cadeira de rodas, parecia sério, suspirando interiormente pelo caminho equivocado que o Messias estava tomando. Ele ponderou como guiar esse poderoso mutante ômega de volta ao caminho certo. Ao lado dele, o corpulento Colossus e Wolverine, Logan, parecia incrédulo. Será que isso realmente estava fazendo tais coisas? Eles achavam difícil de acreditar. Na Irmandade dos Mutantes. Eric, ouvindo as últimas notícias de Irina, animou-se sorrindo gradualmente. Esta criança está no caminho certo. Ele não apenas achava que o Messias não estava errado, mas também achava que estava indo muito bem. Ele sentia que o Messias estava se tornando mais parecido com ele. Se encontrassem, poderiam se tornar amigos íntimos, pensou Magneto. Na Torre Stark. Tony Stark, ocupado trabalhando em sua armadura, parecia sério, sentindo que a sociedade humana poderia enfrentar uma turbulência significativa por causa do Messias. Ele se perguntou se havia alguma maneira de parar o Messias. Enquanto isso, na transmissão, Irina apontou para uma grande tela à distância. No segundo seguinte, a tela grande preencheu a maior parte da transmissão, com Irina se tornando uma pequena janela. Quando a filmagem começou a ser reproduzida, Irina narrou, esta é uma cena de batalha de um dos 12 apóstolos, o Homem de Cristal. Diante de inúmeros espectadores, um jovem negro enfrentava 7 ou 8 homens armados. O jovem sorriu e estendeu a mão direita na direção deles. No instante seguinte, os homens armados gritaram enquanto substâncias transparentes e cristalinas cobriam rapidamente seus corpos. Em poucos instantes eles foram imobilizados, transformados em estátuas de cristal. Através dos cristais transparentes, suas expressões aterrorizadas e desesperadas eram visíveis.
Pareciam insetos presos em âmbar, congelados no tempo. Durante isso, alguns perceberam o perigo e dispararam suas armas, mas as balas ficaram presas em cristais no ar e caíram no chão. Isso só aumentou o desespero deles. Enquanto a filmagem era reproduzida, Irina, com uma expressão séria, disse: "Este é o poder do discípulo do Messias, um dos 12 apóstolos, o Homem de Cristal. Recentemente, ele atacou esta base sozinho, e todos lá dentro morreram. Ninguém sobreviveu. As ações deste Homem de Cristal são completamente vis, desafiando a lei." Por fim, Irina disse gravemente: "E este é apenas um dos apóstolos do Messias. Há mais 11. Ao ouvi-la, inúmeras pessoas ficaram boquiabertas. Isso era aterrorizante. Que tipo de poder, que tipo de força era essa? Principalmente com o Messias envolvido. Nesse ponto, a filmagem do Homem de Cristal mudou para outra cena. Na nova filmagem, um jovem de aparência familiar, vestido de preto, estava em uma plataforma, fazendo um discurso. Abaixo dele, centenas de seguidores fanáticos ouviam. Essa cena chocante fez inúmeras pessoas ficarem boquiabertas novamente. Cidadãos comuns ficaram aterrorizados, embora um pequeno número tenha demonstrado indiferença. Ele realmente acha que é um deus? Ele acha que ninguém pode derrotá-lo? Ter algum poder o torna tão arrogante? Essas eram as vozes daqueles em posições de poder e daqueles com grandes habilidades. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 108. Eles achavam que o Messias não passava de um palhaço. Com tamanha arrogância, alguém inevitavelmente lidaria com ele mais cedo ou mais tarde. E como previram, a voz solene de Irina ecoou na transmissão. Fiquem tranquilos, telespectadores, tais forças malignas não serão toleradas pelo governo. As autoridades já estão tratando desse assunto e não demorará muito para termos uma resposta. Nem os 12 apóstolos nem este Messias escaparão. Há rumores de que as autoridades prepararam armas ainda mais poderosas e misteriosas desta vez. Fique tranquilo. Irina confortou muitos espectadores. No entanto, apesar das garantias, os espectadores não ficaram totalmente convencidos. O Messias era tão poderoso, que tipo de arma secreta poderia lidar com ele? Não importava o que Irina dissesse desta vez, eles achavam difícil de acreditar. Irina sabia o que a maioria da plateia estava pensando, mas não se apressou em argumentar. O tempo provaria tudo. Ela sorriu confiantemente. Ao ver seu repentino sorriso confiante, X-Men como Logan e membros da Irmandade de Mutantes sentiram uma pontada de preocupação por Sid. Que preparativos eles tiveram para deixar essa mulher tão confiante? Eles acreditavam que Irina não era tola e não subestimaria o poder do Messias. Na Torre Stark, Tony Stark tinha acabado de se recuperar do bombardeio de notícias de Irina quando ouviu a voz de Jarvis. "Senhor, você tem uma ligação." Tony Stark ficou perplexo. Olhou para o telefone, mas decidiu ignorá-lo. Depois de um tempo, quando Tony não respondeu, a voz de Jarvis soou novamente. "Senhor, meu programa foi alterado." Então a voz de um homem de meia idade surgiu. "Senhor Stark, preciso falar com o senhor." Era o agente da SHIELD, Phil Coulson. Tony Stark suspirou, pegou o telefone e disse rapidamente: "Aqui é um. Agente Coulson, por favor, seja breve. Estou ocupado." Logo, o agente Coulson chegou de elevador. Ele levantou a mão e entregou um arquivo a Tony Stark. Tony não aceitou e disse casualmente: "Não gosto que me entreguem coisas." Coulson, exasperado, lembrou-se do hábito peculiar de Tony Stark. Depois de colocar o arquivo na mesa, Tony Stark começou a folheá-lo. "E isto é?" ele perguntou enquanto lia. "Senhor Stark, aqui estão alguns materiais sobre os robôs sentinelas. O diretor espera que o senhor possa se juntar ao projeto para nos ajudar a aperfeiçoá-lo", explicou Coulson. Deixando o arquivo de lado, Tony Stark disse impacientemente: "Ei, agente, por que eu deveria ajudá-lo?" Ele sabia o que eram os sentinelas e sempre achou que eles eram muito perigosos. Coulson corrigiu: "Senhor Stark, isso não está me ajudando, está ajudando a SHIELD. Vou ser franco, Senhor Stark, aquele Messias mutante é perigoso demais. Precisamos da sua ajuda para aperfeiçoar os sentinelas para que possamos lidar com ele." Tony franziu a testa e disse: "Ele é só uma criança. Talvez ainda haja espaço para negociação. Tem certeza de que isso é necessário?" Honestamente, ele estava relutante em desenvolver armas perigosas para atingir uma criança. Para ele, o Messias ainda era uma criança. Todos tinham suas indiscrições juvenis, e talvez destruir uma cidade não fosse sua intenção. Pelo seu comportamento habitual, ele não parecia um assassino em massa. Se não fosse por Coulson e outros o pressionando, aquela criança talvez não tivesse feito tal coisa. Coulson, frustrado, disse: "Senhor Stark, ele não é mais uma criança. O senhor já viu uma criança destruir uma cidade? O poder que ele detém é muito perigoso. Se não for enfrentado a tempo, pode levar a desastres maiores." Eles conversaram por um longo tempo, mas no final Tony não concordou em participar do projeto. No entanto, ele tinha seu próprio plano. Ele decidiu visitar a criança em breve para ver se havia uma chance de reconciliação. Enquanto Tony e o agente Coulson conversavam e várias facções agiam, Sid ficou completamente perplexo. Parado em um canto escondido, assistindo a transmissão no telão da praça, ele ficou completamente pasmo. Ele só conseguia dizer: "Quem consegue entender isso?" Depois de acordar, do nada, ele teve 12 apóstolos e um grupo de seguidores. Quem consegue entender? Sid ficou sem palavras. Ele ainda estava aqui, mas em todos os lugares as pessoas falavam sobre ele recrutando discípulos, tendo 12 apóstolos e cavaleiros guardiões. Assistindo a transmissão de Irina, sua boca se contraía sem parar.
Quem é essa pessoa? Naquele momento, a transmissão mostrou o Messias fazendo um discurso em um alto palco. Sid olhou para a pessoa de diferentes ângulos, mas não conseguiu ver nenhuma diferença na aparência. É a Mística. Até onde ele se lembra, a única que conseguia imitar uma pessoa tão perfeitamente era a Mística. Mas então ele pensou que talvez não fosse ela. E estes 12 apóstolos? Sid observou curiosamente os chamados apóstolos e não pôde deixar de admirar a capacidade do impostor de recrutar pessoas. Depois de assistir a transmissão inteira, ele ponderou. Por fim, ele decidiu descobrir quem era esse impostor. Ele foi até um beco isolado e esperou um pouco. Depois de lidar com um grupo de assaltantes armados, conseguiu algum dinheiro. Rapidamente, ele usou o dinheiro para comprar um mapa. No momento seguinte, ele decolou, voando rapidamente em direção ao seu alvo. Diferentemente de antes, desta vez ele voou a uma velocidade incrível, deixando apenas uma sombra visível a olho nu. Era o voo flutuante recém-desbloqueado. Experiência de voo flutuante mais um. Sentindo o vento, Sid não pôde deixar de se maravilhar com a velocidade do voo flutuante. Era muito mais rápido do que usar magia caótica. Claro, ainda era mais lento que a velocidade supersônica do Mjolnir. No entanto, o voo flutuante estava apenas no nível 4. Sendo sua habilidade de crescimento mais rápido, provavelmente igualaria ou superaria a velocidade do Mjolnir no nível 5. Pensando em Mjolnir, Sid lembrou-se de Thor. Ele se perguntou quando Thor reapareceria. Enquanto se dirigia para seu destino, preparando-se para ver a comoção. O tigre mutante Cannonball também notou as notícias sobre ele e partiu alegremente para encontrar seu mestre. Não só isso, mas os X-Men e a Irmandade de Mutantes de Magneto também começaram a agir. Capítulo 109. Academia X. Scott, pegue Tempestade e os outros e tente persuadir a criança. O professor Xavier, sentado em sua cadeira de rodas, instruiu Scott, que estava parado não muito longe. Eu também vou. Logan levantou a mão. Chris e alguns outros também expressaram o desejo de ir. Charles considerou o relacionamento deles com a criança e concordou com a sugestão. Irmandade dos Mutantes. Magneto sentou-se em sua cadeira, pensando por um tempo antes de decidir enviar Mística para conversar com a criança. Logo, Mística partiu com alguns mutantes. Enquanto isso, na base 23, robôs sentinelas negros de repente levantaram suas cabeças e olharam para longe, movendo-se em uníssono. Svi, svi, svi. Eles voaram rapidamente em direção ao alvo. Além deles, Tony também vestiu seu terno e estava indo em direção ao mesmo local. Também havia indivíduos de outras forças indo para lá silenciosamente, incluindo, mas não se limitando a Hydra, os alienígenas da Bari e outros. Cidade do Messias. Desde a chegada do Messias, a cidade havia sido renomeada para Cidade do Messias. Naquele momento, os 12 discípulos do Messias, todos mutantes, estavam tendo uma discussão séria. Por que você está nervoso? Deixe-os vir. Você acha que teríamos medo? Disse a Yana, o homem de cristal, um homem alto e magro, de pele negra, sentado em sua cadeira, indiferente. De fato, não importa quem sejam, eles não serão páreo para nós. Hyde, uma mulher ruiva vestida de branco, sorriu. Ao lado dela estavam Kirill e Mark, ambos os quais já haviam encontrado Sid e estavam impressionados com seu poder aterrorizante. Desde que testemunharam sua destruição divina, eles o admiravam profundamente, acreditando que ele era o Deus dos mutantes, aquele que poderia salvá-los. Então, quando ouviram sobre o Messias recrutando discípulos, vieram sem hesitar. Embora os 12 discípulos tenham sido escolhidos por meio de uma competição onde os mais fracos foram eliminados, as vagas iniciais eram mais amplas. Então os 3 conseguiram garantir suas posições. No entanto, eles perderiam suas vagas se novos mais fortes aparecessem. Hyde sorriu para os outros 11 discípulos. Além disso, com o Messias divino aqui, como esses fracotes poderiam ser páreos para nós? Um coro de concordância seguiu suas palavras. Sim, com o Messias Sama aqui, essas pessoas não são páreo para ninguém. Messias Sama é um mutante nível ômega. Aqueles que buscam problemas com um mutante tão poderoso estão buscando a morte. Meia hora depois, um caça-preto pousou nos arredores de Messias City. Quando a escotilha se abriu, Logan e outros, vestidos com uniformes pretos dos X-Men, saíram. Esta é a cidade do Messias? Onde está Sid? Ciclope e os outros examinaram a pequena cidade à frente. Logo, eles agarraram um morador da cidade. Irmão, você sabe onde está o Messias? Perguntou Otto, um homem de meia-idade com o rosto enrugado, a um passante. Inicialmente irritado por ter sido parado, a expressão do jovem branco Bob mudou para uma de medo. No centro da cidade. Agora, se me dão licença, tenho coisas para fazer, disse Bob rapidamente e saiu correndo. Logan e os outros trocaram olhares, notando medo nos olhos do jovem. Parece que Sid não é muito popular, comentou Otto. Enquanto falavam, eles seguiram em direção ao centro da cidade. Entretanto, na metade do caminho, eles viram figuras humanoides altas e negras voando à distância. Robôs sentinelas. Eles os reconheceram imediatamente e seus rostos mudaram. 1, 2, 10. Vendo apenas 10, Logan e os outros suspiraram aliviados, mas também ficaram confusos. Esses 10 sentinelas foram, sem dúvida, enviados para lidar com Sid. Depois de aprenderem a lição, sabendo da força de Sid, por que as autoridades enviaram apenas 10 sentinelas? Parecia uma missão mortal. Scott e os outros ficaram perplexos. Pensando nisso, eles se apressaram em direção ao centro da cidade.
Nesse momento, outras forças também haviam chegado e estavam se dirigindo para o centro da cidade. Quando Logan e os outros se aproximaram do centro, viram 10 sentinelas parados do lado de fora de um prédio alto, sem fazer nenhum movimento. O que eles estão fazendo? Perguntou-se Logan. Por que eles não estão atacando? Com o passar do tempo, os 12 discípulos cautelosos, mas ansiosos, saíram para confrontar os sentinelas. Eram 10 homens e 2 mulheres, desde jovens adolescentes até idosos. Eles são os 12 discípulos do Messias? Nesse momento, Raven e outros da Irmandade de Mutantes também chegaram. Raven ficou à distância, observando cautelosamente os sentinelas. Ela achou estranho. Era compreensível que os discípulos hesitassem, mas por que os sentinelas não agiam? Embora confusos, o motivo era claro para Alessandro, que secretamente controlava os sentinelas, e para o Dr. Bolívar. Eles precisavam da chegada de todas as forças antes de derrotar os discípulos e o Messias publicamente, demonstrando as consequências de se opor ao seu governo. Com o passar do tempo, mais forças chegaram, e até drones começaram a transmitir a cena ao vivo. Com milhões de espectadores assistindo, 3 facções surgiram: os discípulos liderados pelo Messias, os sentinelas representando as forças oficiais e os X-Men e outras forças. Até o Homem de Ferro Tony Stark chegou, franzindo a testa diante da cena. Quando todos estavam quase reunidos, um alto-falante escondido no ombro de um robô sentinela zumbiu. Discípulos risíveis, tragam o seu Messias, ou vocês não terão chance mais tarde. A voz zombeteira de Alessandro surgiu no alto-falante. Ouvindo isso, Ayana, o Homem de Cristal, zombou. Só esses robôs, e você acha que eles merecem a atenção do Messias-sama? Só eu posso lidar com esse lixo. Com isso, ele agiu imediatamente. Sob milhões de olhares, os 10 sentinelas foram instantaneamente cobertos por camadas de cristal. Em segundos, eles congelaram em cristal. Ao ver isso, os espectadores de várias forças ficaram atônitos. Os sentinelas foram tratados assim mesmo? Ayana pareceu orgulhosa, secretamente aliviada, e disse: robôs sentinelas? Eles não são nada. Quando ele estava prestes a continuar, os discípulos sorriram, mas então seus rostos mudaram. Os sentinelas congelados em cristal começaram a brilhar em vermelho, transformando-se em uma forma semelhante a magma. Em um instante, os cristais derreteram e se transformaram em líquido. O rosto de Ayana mudou drasticamente, e os outros discípulos ficaram igualmente chocados. Ayana falhou? Esses são robôs sentinelas? Eles são difíceis de lidar? Sejam os discípulos ou as forças da Hydra, todos ficaram chocados. Em diversas ocasiões, os sentinelas foram facilmente derrotados pelo Messias, fazendo-os parecer fracos. Mas agora, eles perceberam que estavam sendo subestimados. Seria o Messias forte demais, fazendo os sentinelas parecerem fracos? Voando à distância, Tony também ficou surpreso, mais impressionado com o poder da criança. As palavras do agente Coulson pareciam mais críveis. O poder da criança era realmente aterrorizante. Enquanto pensavam que tudo havia acabado, os sentinelas mostraram uma cena ainda mais horripilante. Ayana tentou usar seus poderes, cobrindo os sentinelas com camadas de cristal, tentando congelá-los novamente. Mas antes que ele pudesse ter sucesso, algo estranho aconteceu com ele, chamando a atenção de todos. O que aconteceu com Ayana? Isso é uma manifestação de seus poderes? Uma camada de cristal familiar apareceu em Ayana. Pensando que era uma manifestação de seus poderes, o grito aterrorizado de Ayana interrompeu seus pensamentos. Cristal? Como isso é possível? Eu não ativei meus poderes em mim mesmo. Raio de socorro! Ayana estendeu a mão, tentando pedir ajuda, mas antes que ele pudesse terminar, ele estava completamente envolto em cristal. Sua expressão aterrorizada e confusa era visível lá dentro. Isso é, todos, incluindo Logan e os espectadores, perceberam que algo estava errado. O cristal em Ayana não era uma manifestação de seus poderes. Era os sentinelas. Os olhos se arregalaram em choque, olhando para os sentinelas. Suspiros irromperam. Meu Deus, eles conseguem copiar as habilidades dos mutantes. Será que copiaram o poder da Ayana? Ouvi dizer que os sentinelas tinham falhas e não conseguiam copiar habilidades. O que está acontecendo? Eles foram atualizados? Ciclope Scott e os outros sentiram um medo profundo. Assistindo à transmissão ao vivo, o professor Charles Xavier e Magneto ficaram igualmente alarmados. Se os sentinelas podiam copiar habilidades livremente, que futuro teriam os mutantes? Até o professor X se preocupava com o futuro dos mutantes. Enquanto os mutantes estavam preocupados, milhões de espectadores estavam animados. Meu Deus, habilidades de cópia. Aquele Messias mutante não é nada contra esses sentinelas. Tão forte. Derrote aqueles malditos mutantes. Mate o Messias, vingue o povo da cidade, haha. Suas dúvidas iniciais se transformaram na crença de que os sentinelas poderiam derrotar o Messias. A cena seguinte confirmou seus pensamentos. Vendo Ayana congelada, Hyde e os outros não conseguiram ficar parados e atacaram. Um velho alto e de cabelos brancos rugiu, transformando seu corpo em uma forma de pedra cinzenta. Ele investiu contra os sentinelas, deixando pegadas cinzentas que se transformaram em pedra. Quando ele tocou em um sentinela, ele começou a petrificar, mas parou rapidamente. O sentinela se transformou para se igualar a ele, copiando sua habilidade. A mão direita do sentinela se tornou afiada e o apunhalou. O velho gritou quando seu abdômen foi perfurado e depois jogado no chão como lixo. Essa cena se repetiu com outros discípulos enfrentando situações semelhantes.
Seja invisibilidade, lasers de energia ou outras habilidades, cada sentinela podia reproduzi-las. Em pouco tempo, mais da metade dos discípulos estavam caídos, contorcendo-se de dor. Uma garota de cabelos azuis, apelidada de curandeira, tentava freneticamente curar os membros, mas não conseguia lidar com os ferimentos. Finalmente, uma sentinela agarrou seu pescoço e a levantou. Ah! Ela gritou. Curador! Heidi e outros gritaram ansiosamente. O sentinela não se apressou em matar, e a voz de Alessandro saiu pelo alto-falante. Onde está o seu Messias? Por que ele ainda não saiu? Capítulo 110. Ouvindo a voz presunçosa do homem de meia-idade pelo transmissor, tanto os X-Men quanto a Irmandade de Mutantes ficaram preocupados ao ver esses poderosos robôs sentinelas. Eles podem copiar habilidades mutantes. Messias Sama. Até mesmo os 12 discípulos que tinham grande confiança no Messias, sentiram-se inseguros após enfrentarem esses sentinelas desesperados. Embora o Messias Sama fosse quase divino, lidar com essas entidades que copiavam habilidades pode não ser fácil. O governo sabe o que está pesquisando? Voando ao longe, Tony franziu a testa, sentindo que os robôs sentinelas eram perigosos demais. Ele também nutria algumas dúvidas sobre se a criança conseguiria derrotá-los. Naquele momento, um rugido bestial ecoou. Um grande tigre amarelo surgiu do nada, movendo-se tão rápido quanto o vento, deixando apenas uma imagem residual ao saltar para trás de um robô sentinela. Finas gavinhas vermelho-douradas, semelhantes a pelos, emergiram e atingiram as costas do robô sentinela preto como um raio. Em um instante, os tentáculos vermelho-dourados perfuraram o robô sentinela, que era lento demais para reagir ou mudar de forma. Ao ver isso, os X-Men, a Irmandade de Mutantes, a SHIELD, a Hydra e outros espectadores ficaram todos atônitos. O robô sentinela foi destruído assim do nada? O que é essa coisa? Um tigre. Após um momento de surpresa, Tony e os outros rapidamente o reconheceram. É aquele tigre mutante que escapou do zoológico? É realmente tão poderoso? Em resposta ao ataque repentino, os 9 robôs sentinelas restantes se transformaram em suas formas de aço. Isso deu a Heidi e aos outros discípulos um breve descanso enquanto olhavam para o tigre intruso com espanto. Logo, a batalha entre os robôs sentinelas e o tigre mutante começou. Sob inúmeros olhares, o tigre, ágil como uma bala, deixou inúmeras marcas residuais, esquivando-se repetidamente de ataques físicos e de laser. No entanto, contra os sentinelas em forma de aço, seus tentáculos vermelho-dourados não avançaram, causando quase nenhum dano. De repente, o corpo do tigre correndo enrijeceu, ficando envolto em um cristal transparente. Estrondo. 3 robôs sentinelas aproveitaram a oportunidade, abrindo suas cabeças para liberar 3 grossos raios laser amarelo-avermelhados que atingiram o tigre instantaneamente. Rugido. Com um rugido doloroso, o tigre foi atingido pelos raios laser. Quando os raios laser diminuíram, os espectadores viram seu corpo carbonizado, com a maior parte dele faltando. No momento em que pensaram que o tigre estava morto, ele cambaleou e se levantou, arrastando o corpo gravemente ferido. Pequenos tentáculos se contorciam rapidamente em suas feridas abertas, aparentemente se curando. Devorou o cadáver de um discípulo morto, deixando apenas o esqueleto. Então seu corpo danificado se regenerou rapidamente. Ao ver isso, Alessandro, que controlava secretamente os sentinelas, e o Dr. Bolívar ficaram surpresos. Não apenas eles, mas Logan e os outros, junto com o público online, também ficaram surpresos. Esse monstro é difícil de matar? Ele ainda consegue se mover mesmo depois disso, sem um ponto vital? Eu lembro que esse tigre mutante é parente do Messias, certo? Mesmo que esteja relacionado apenas ao Messias, é tão poderoso assim? Os espectadores ficaram surpresos e secretamente admiraram o Messias, pensando que se um tigre influenciado era tão formidável, o que dizer do próprio Messias? Infelizmente, embora o tigre fosse poderoso contra os sentinelas, ele estava lutando para sobreviver. De fato, à medida que os sentinelas continuavam a atacar, o tigre rapidamente caiu em desvantagem. Mesmo com a ajuda dos discípulos restantes, eles estavam à beira da derrota. Os X-Men e a Irmandade de Mutantes hesitaram, sem saber se deveriam intervir. Entretanto, a força dos sentinelas os deixou cautelosos. Neste momento, enquanto os 9 sentinelas restantes pressionavam os discípulos, eles pararam de repente, cessando o ataque. Enquanto todos estavam confusos, os sentinelas olharam em uma direção e então voaram em sua direção. O que eles estão fazendo? Enquanto a multidão se perguntava, a voz animada do homem de meia-idade surgiu no transmissor. Messias, é você? Você finalmente saiu? Messias? As várias forças ficaram atordoadas e rapidamente seguiram os sentinelas. Nesse momento, os discípulos desesperados ficaram animados. Seguindo os sentinelas, eles viram um jovem de preto parado na porta lateral de um prédio, confrontando os sentinelas. Todos reconheceram imediatamente o jovem. É o Messias. É ele mesmo. Os X-Men, a Irmandade de Mutantes, a Hydra, a SHIELD, Tony Stark e outras facções foram todas revigoradas. Todos os olhos estavam fixos no jovem, incluindo os milhões de espectadores que assistiam à transmissão ao vivo. Ao ver o jovem de aparência comum parado ali, eles sentiram uma aura invisível, uma tensão palpável. Este foi o suposto mutante de nível ômega que destruiu uma cidade. A maior ameaça entre os mutantes. Seu poder e identidade aterrorizantes os faziam tremer e se sentir sufocados.
Não importa o quanto menosprezassem antes, diante dele agora, eles não conseguiam negar o medo. Mesmo sem fazer nada, sua mera presença os pressionava. Até Alessandro e o Dr. Bolívar, controlando os sentinelas, sentiram a pressão. O transmissor transmitiu a voz baixa de Alessandro. Messias, você finalmente apareceu. Desta vez você será punido. Com isso, Alessandro controlou os sentinelas para atacar apesar da pressão. Svi. Alguns sentinelas ficaram invisíveis, outros abriram suas cabeças para disparar lasers e alguns até usaram a habilidade do Homem de Cristal para atacar o Messias. Estere. Sob inúmeros olhares, o Messias, que fingia estar calmo, de repente demonstrou pânico e tentou gritar alguma coisa. Mas com um estrondo, ele foi atingido por uma finta de um sentinela e foi mandado voando. Com um grito, o Messias atingiu uma parede distante e cuspiu sangue. Alessandro, controlando os sentinelas, ficou atordoado, assim como o Dr. Bolívar. Ravena Mística, Wolverine Logan, Ciclope Scott e os discípulos restantes ficaram todos atordoados. Shield, Hydra e os alienígenas da Bari ficaram todos chocados. Essa criança, Tony, ficou estupefato. Até mesmo o professor Xavier, Magneto e milhões de espectadores assistindo a transmissão ao vivo não foram exceção. Após um momento de silêncio, discussões caóticas surgiram. Meu Deus! O Messias foi derrotado? Ele foi espancado e cuspiu sangue. Nesse momento, eles sentiram sua visão de mundo desmoronar e duvidaram de tudo. Será que o mutante Messias de nível Ômega que destruiu uma cidade poderia ser derrotado tão facilmente? Mesmo que achassem que os sentinelas tinham uma chance, não deveria ter sido tão fácil. Até Alessandro e o Dr. Bolívar, controlando os sentinelas, não conseguiam acreditar. Messias-sama, você! Como isso pode ser? Hyde e os discípulos, com os olhos vermelhos, sentiram sua adoração e admiração se desfazerem. O Messias era realmente tão inútil? Em meio às expressões chocadas, o Messias caído lutou para se levantar, parecendo em pânico, tentando dizer alguma coisa. Nesse momento, uma voz rouca e sangrenta ecoou. Não, você não é meu mestre. Era o tigre mutante falando. Todos ficaram atônitos. Eles conheciam a relação do tigre com o Messias. Suas palavras significavam. Antes que pudessem reagir, o tigre hesitou e disse algo ainda mais chocante. Não, não. Senti meu mestre por perto. Ele deve estar aqui. Todos ficaram surpresos. As palavras do tigre indicavam que o verdadeiro Messias ainda estava por perto. Capítulo 111. O que? Todos ficaram atônitos. Inicialmente confusos com o comportamento estranho do Messias, eles ficaram ainda mais perplexos com a alegação do tigre mutante de que sentiu a presença do Messias por perto. O tigre mutante sentiu novamente com cuidado e então direcionou seu olhar para uma direção específica. Mestre, o senhor deve estar aqui! Exclamou o tigre, animado. Seguindo seu olhar, todos instintivamente abriram caminho, criando um grande espaço aberto. Ao ver isso, Sid, escondido atrás de um prédio, balançou a cabeça e saiu lentamente. Vestido com seu traje preto, esvoaçando ao vento, sua figura misteriosa apareceu. Reconhecendo o rosto familiar do jovem, eles ficaram surpresos. Outro Messias? Neste momento. Sim, sou uma farsa, uma impostora. Não me mate. O Messias ferido confessou apressadamente. Enquanto ele falava, seu corpo brilhou e se transformou em um homem de meia-idade diante dos olhos atônitos de todos. Usei minha habilidade de ilusão para me disfarçar de Messias. Inicialmente, eu só queria ganhar dinheiro, mas o homem de meia-idade, Emin, explicou com um sorriso amargo. Os discípulos restantes e a multidão ficaram chocados e furiosos. Eles foram enganados por um charlatão? Só então. Como sabemos que você também não é falso? A voz de Alessandro veio pelo transmissor. De repente, um robô sentinela prateado moveu-se rapidamente em direção a Sid, o verdadeiro Messias. Ele levantou sua enorme mão direita, fechou o punho e atacou Sid com um poderoso golpe. Ao ver isso, os olhos do público se encheram de expectativa. Desta vez, eles não acreditaram imediatamente que este era o verdadeiro Messias. Até mesmo os discípulos restantes e Tony Stark compartilharam pensamentos semelhantes, esperando ver o Messias sendo socado e jogado para longe, sangrando. Quando o punho se aproximou, Sid franziu a testa e instintivamente levantou a mão direita para bloqueá-lo. Experiência com o dedo de Deus mais um. O choque deles criou o som de vidro quebrando. Todos viram o jovem levantar levemente a mão direita e com um estrondo, o robô sentinela foi arremessado para longe como um pedaço de lixo irritante. Com um estrondo alto, o robô sentinela atingiu o chão, criando várias rachaduras na superfície. Tony e os outros olharam e viram um robô sentinela, com seu braço de aço deformado e coberto de grandes cortes causados por cacos de vidro. Ficou claro que o sentinela sofreu danos significativos com um único golpe. Todos ficaram surpresos. Um golpe danificou gravemente um robô sentinela? Os 12 discípulos juntos não conseguiram derrubar nenhum, e agora era fácil lidar com isso? Ele não deveria ter sido mandado voando pelo soco do sentinela? Ele é o verdadeiro Messias? Percebendo isso lentamente, eles foram atingidos por uma onda de pressão. Apesar das dúvidas anteriores, o encontro com o verdadeiro Messias confirmou seus medos. Afinal, foi ele quem destruiu uma cidade, o suposto mutante de nível Ômega. Mesmo entre milhões de espectadores, Tony e outros sentiram o peso dessa percepção. Neste momento, você é o verdadeiro. Alessandro e o Dr. Bolívar, que controlavam os sentinelas, não ficaram decepcionados com o fracasso.
Em vez disso, pareciam ainda mais animados, possivelmente encorajados por derrotar o falso Messias. Os 8 sentinelas restantes e um sentinela com funcionamento precário voaram e cercaram Sid vestido de preto. Sid franziu a testa e, sob o olhar de todos, acendeu lentamente no ar. Uma melodia assombrosa e etérea começou a tocar, e uma aura invisível emanou dele. Flutuante, misterioso, etéreo. Ele parecia quase divino. Esse garoto. Tony ficou surpreso. Mesmo com expectativas anteriores, testemunhar isso em primeira mão lhe deu uma sensação única. Não é de se admirar que este fosse chamado de Messias. Até mesmo o impostor poderia reunir muitos seguidores. Fazia sentido. Naquele momento, Tony sentiu como se estivesse olhando para um deus. Os outros que testemunharam isso compartilharam sentimentos semelhantes. Entretanto, ao vê-lo enfrentar os sentinelas, eles ficaram incertos sobre quem venceria. Até o professor Charles Xavier e Magneto tinham suas dúvidas. A demonstração anterior de habilidades do sentinela foi realmente assustadora. Neste momento, os sentinelas atacaram. Um sentinela ficou invisível, desaparecendo como se estivesse no ar, provavelmente se preparando para um ataque secreto. Outro se transformou em um estado de pedra e atacou. Outros abriram suas cabeças, brilhando em amarelo avermelhado, prontos para disparar lasers. Para a surpresa de todos, um sentinela desapareceu de seu lugar num piscar de olhos. Ao ver essa cena familiar, os olhos de Sid se arregalaram de surpresa. Teletransporte? Como isso é possível? Sem tempo para refletir, ele desapareceu de sua posição, sem sentir perigo algum. Experiência de teletransporte mais um. Com certeza. Atrás dele, a mão direita de um sentinela, em forma de lança, perfurou o local onde ele estava. Se ele não tivesse se teletransportado, ele teria sido espetado. Neste momento, Sid, acabe com eles rápido. Quanto mais isso se arrastar, mais perigoso se torna. E por algum motivo meu senso de perigo está agindo, às vezes funcionando, às vezes não. É estranho. Venom insistiu ansiosamente. Sem um lembrete de Venom, Sid já sentia que algo estava errado. Aquele sentinela acabou de copiar meu teletransporte? O coração de Sid ficou pesado. Experiência de escudo de rebote mais um. Ele levantou a mão, bloqueando vários raios laser. Embora duvidasse que os sentinelas pudessem copiar facilmente suas habilidades, ele decidiu não adiar mais. No momento seguinte, Sid fez seu movimento. Capítulo 112. Experiência de partícula negra mais um. Sid lançou timidamente partículas negras. Elas dispararam como balas a uma velocidade incrível em direção ao robô sentinela mais próximo. No entanto, quando as partículas estavam prestes a atingir o alvo, uma cena familiar se desenrolou diante dos olhos de todos. O robô sentinela ficou borrado e desapareceu, reaparecendo a uma curta distância. Sid franziu a testa. O que o surpreendeu ainda mais foi que outro robô sentinela repentinamente emitiu uma onda negra de sua mão. No segundo seguinte, partículas negras familiares dispararam em sua direção. Partículas pretas? Esses sentinelas podem mesmo copiar minhas habilidades? Pensou Sid, sua forma tremeluzindo enquanto ele usava o teletransporte para desaparecer de seu lugar. Nesse momento, a voz de Alessandro chegou através do transmissor dos robôs sentinelas. Hahaha, Messias, admito que você é formidável e suas habilidades são aterrorizantes, mas como você lutará contra si mesmo? Ah, os sentinelas acabaram de usar suas habilidades. Sua voz ecoou por Sid e também foi ouvida pelos espectadores de várias forças e pelos milhões de espectadores online. Discussões irromperam. Uau, não é de se admirar que aquelas coisas pretas parecessem familiares. São as habilidades do Messias. Os sentinelas são realmente tão assustadores? O Messias é assustador, mas por ser tão assustador, esses sentinelas também se tornaram monstros. Ele não consegue derrotar oponentes com suas próprias habilidades. O Messias acabou, hahaha. Não foi só o público online que pensou isso, mas os X-Men e a Irmandade de Mutantes também compartilharam o mesmo medo. Esses sentinelas estavam usando as habilidades do Messias. E o Messias era um mutante nível ômega. Se tivessem que enfrentar sentinelas com as habilidades do Messias, era melhor morrer rápido para evitar sofrimento prolongado. Ao ver isso, tanto o professor Charles Xavier quanto o Magneto Eric sentiram um profundo sentimento de pavor pelo futuro dos mutantes. Havia uma sensação de que os mutantes estavam enfrentando um apocalipse. Nesse momento, a voz zombeteira de Alessandro continuou pelo transmissor. Diante de suas próprias habilidades, você se sente impotente e com medo? Não se preocupe, em breve você enfrentará vários oponentes com suas habilidades. Vamos ver como você vence. Enquanto ele falava, Sid, cercado por sentinelas, começou a brilhar. Experiência de sol mais um. Uma luz aterrorizante de cor platina irrompeu de seu corpo, espalhando-se rapidamente para fora. A luz iluminava tudo ao seu redor. Invisíveis ou se preparando para atacar, todos os sentinelas foram envolvidos pela luz. É inútil. Ao ver isso, a voz fria de Alessandro seguiu. Parecia que ele esperava que os sentinelas copiassem essa habilidade e a usassem para reprimir o Messias e fazê-lo perder o controle. Tony e outros distantes compartilhavam pensamentos semelhantes. Mas, para a surpresa de Alessandro e Tony, quando a luz atingiu os sentinelas, eles não a replicaram. Em vez disso, continuaram trocando de forma, pedra, diamante, aço. Entretanto, não importa o quanto eles mudassem, a luz fazia com que seus materiais se desintegrassem em partículas e cinzas. Por um momento, a poeira encheu o ar. Os sentinelas lutaram, mas sem sucesso, acabando por se transformar em cinzas e desaparecer.
Quando a luz se dissipou, todos os sentinelas desapareceram. Vendo Sid ainda emitindo um brilho fraco, Tony e os outros imediatamente começaram a discutir. Essa é a habilidade ômega do Messias? Cenas de destruição da cidade se repetiam em suas mentes, fazendo-os sentir sufocados e pressionados. Caramba! Observando a tela escura, Alessandro e o Dr. Bolívar ficaram consternados e um tanto arrependidos. Não haviam ordenado que os sentinelas fugissem antes porque esperavam copiar as habilidades do Messias. Agora era tarde demais. Dr. Bolívar, por que os sentinelas não conseguiram copiar a habilidade do Messias? Observando a cena através da câmera de um drone, Alessandro se virou e perguntou. O baixo Dr. Bolívar franziu a testa enquanto verificava os dados. A habilidade do Messias é complexa e altamente destrutiva, excedendo os limites da replicação. Além disso, sabe, os sentinelas atuais não estão totalmente desenvolvidos, são protótipos. A capacidade deles de copiar depende da vampira. Alessandro assentiu silenciosamente. Ele sabia que a capacidade de cópia dos sentinelas tinha falhas semelhantes às da vampira. Eles precisavam estar dentro de um certo alcance para copiar habilidades e precisavam de tempo para isso. Além disso, as habilidades copiadas tinham um limite de tempo, tornando-se ineficazes depois de um tempo, assim como Rogue. Se vampira pudesse armazenar e absorver infinitamente as habilidades de outros mutantes, ela teria se tornado invencível e não teria acabado como cobaia deles no laboratório. Além disso, os sentinelas não podiam usar múltiplas habilidades mutantes simultaneamente. Habilidades como voo e lasers eram inerentes às próprias máquinas. Muitas deficiências. Devido a essas falhas, Alessandro procurou a SHIELD para convidar o arrogante Tony para se juntar e ajudar a melhorar os sentinelas. Infelizmente, Stark recusou. Pensar nisso deixou Alessandro furioso. Ative o plano de contingência, sugeriu o Dr. Bolívar. Alessandro assentiu. De volta ao campo de batalha, quando a luz se apagou, Sid verificou sua energia restante e deu um leve suspiro de alívio. Felizmente, ele não havia usado todo o seu poder com o sol brilhante e tentou limitar seu alcance. Caso contrário, sua energia teria sido completamente esgotada. Ele estava bem ciente da natureza exaustiva de luz do sol. Sid, temos que ir logo. Veno insistiu ansiosamente. Sid assentiu. Sem um lembrete de Veno, ele também sentiu que algo estava errado. O número de sentinelas parecia pequeno demais. Com seus níveis de energia atuais, enfrentar mais sentinelas que pudessem copiar suas habilidades seria desafiador. Olhando para Tony, que estava voando para cumprimentá-lo, Sid não teve tempo para gentilezas e voou para longe rapidamente. Observando sua figura desaparecendo, os olhos de Tony Stark tremeram. Jarvis, você acha que esse garoto não gosta de mim? Senhor, acredito que não seja esse o caso. Inteligência artificial Jarvis o confortou. De fato, como Jarvis previu, não muito tempo depois que a criança desapareceu, mais 20 sentinelas voaram de longe. Todos seguiram na direção em que a criança havia desaparecido. Tony levantou uma sobrancelha, preparando-se para segui-lo. Não só ele, mas outros à distância tiveram a mesma ideia. Capítulo 113. O Homem de Ferro se moveu rapidamente, controlando sua armadura Mark enquanto voava na direção em que a criança havia desaparecido. Ao ver Tony desaparecer, os agentes da SHIELD Coulson, Viúva Negra e o recém-descongelado Capitão América trocaram olhares. Precisamos seguir, disse o agente Coulson. Ele rapidamente se dirigiu aos veículos estacionados. Assim que o Capitão Steve Rogers e a Viúva Negra entraram no carro, ele deu a partida e saiu em disparada atrás do Homem de Ferro, violando diversas regras de trânsito no processo. Outras forças também entraram em ação. X-Men. Segure firme, disse Ororo. Logan resmungou, mas agarrou a mão dela. Logo, uma rajada de ventos carregou na direção em que o Homem de Ferro havia desaparecido. Membros da Hydra, os alienígenas da Bari e outros não ficaram muito atrás. Milhões de espectadores assistindo a transmissão ao vivo ficaram surpresos e perplexos. Já acabou? Aqueles sentinelas não eram supostamente invencíveis, capazes de copiar qualquer habilidade? Por que de repente se tornaram inúteis? O Messias simplesmente os limpou como lixo? Claro, ele é um mutante nível ômega. Pode haver algumas habilidades que eles não conseguem copiar. As especulações correram soltas entre os espectadores, que supuseram que os mutantes de nível ômega tivessem habilidades especiais que os sentinelas não conseguiam replicar. Eles também notaram os 20 sentinelas que os seguiam. Nesse momento, a voz confiante da apresentadora Irina interrompeu a transmissão. Não se preocupem, telespectadores. Os sentinelas vão alcançar o Messias. Enquanto ela tranquilizava o público, drones especiais de transmissão ao vivo logo surgiram. Enquanto isso, Sid, nada satisfeito, notou sentinelas guardando os limites da cidade. Eles o avistaram e começaram a cercá-lo. Franzindo a testa, Sid mudou de direção, logo escapando dos sentinelas. Felizmente, eles não haviam copiado sua habilidade de voar, ou já teriam alcançado. A cerca de 2 quilômetros de distância, Sid pousou e se misturou às ruas da cidade após confirmar que havia despistado os sentinelas. Encontrando um local isolado, mudou de aparência, vestindo a máscara e as lentes de contato de Veno, e voltou à sua roupa de cavaleiro branco. Depois de refletir por um momento, ele silenciosamente saiu da cidade.
No caminho, ele notou várias pessoas procurando por ele. De repente, avistou um grupo conhecido. De um carro preto saiu um homem de meia idade com entradas na linha do cabelo e um terno, agente Coulson da SHIELD. Ao lado dele estava uma mulher esguia em um traje tático preto com cabelos ondulados castanho-avermelhados, viúva negra, e um homem alto e musculoso em um uniforme estrelado carregando um escudo vermelho, branco e azul, Capitão América e Steve Rogers. Agentes da SHIELD. Sid hesitou, preparando-se para mudar de direção. No entanto, o agente Coulson o avistou e disse rapidamente ao Capitão América: Capitão, pare. Steve assentiu, segurando seu escudo de vibranium enquanto bloqueava o caminho de Sid. Sid franziu a testa levemente, inseguro de suas intenções. O agente Coulson correu até ele, olhando surpreso para a figura vestida de branco. Cavaleiro Branco, perguntou ele, atônito. O que você está fazendo aqui? Familiarizado com a figura que outrora o chocara e chamara a atenção do diretor Fury, Coulson estava curioso. Além do recém-descongelado Steve Rogers, que não lhe era familiar, a viúva negra Natasha também reconheceu o Cavaleiro Branco. Conhecido por suas habilidades impressionantes. Embora não tão poderoso quanto o Messias, ele ainda era formidável. Qual era o seu propósito ali? Sid franziu a testa, pensando rapidamente. Com a voz ligeiramente alterada, respondeu: Escudo? Estou aqui pelo mesmo motivo que você. Ao ouvir a menção a SHIELD, Natasha e Coulson ficaram imediatamente em alerta. Essa pessoa conhecia a SHIELD e a reconheceu? Coulson e Natasha, cujas identidades eram altamente sigilosas, acharam isso preocupante. Quanto ao Capitão América, que estava congelado há décadas, foi ainda mais surpreendente que alguém o associasse a SHIELD. As suspeitas deles aumentaram. Você está aqui por causa do Messias? Se for assim, isso faz sentido. Suas mentes dispararam enquanto consideravam essa possibilidade. A cena ficou em silêncio enquanto ambos os lados ponderavam o que dizer em seguida, quando, de repente, um som veio do céu. Olhando para cima, eles viram Tony em sua armadura vermelha Mark. Ei, você viu aquele garoto? Tony abriu o visor, parecendo irritado. Ele havia perdido o garoto de vista por ali. Nesse momento, alguns sentinelas, atraídos pela comoção, se aproximaram. Tony e os outros foram pegos de surpresa, mas Sid franziu a testa profundamente. Conforme os sentinelas se aproximavam, Sid disse ao Capitão América: Afaste-se. Tenho que ir. Steve olhou para Coulson, buscando sua opinião. Coulson falou: Sou o agente Coulson da SHIELD. Nosso diretor quer. Antes que ele pudesse terminar, o Cavaleiro Branco se moveu para contornar Steve. Senhor, Steve começou, estendendo a mão para detê-lo. Mas antes que ele pudesse tocá-lo, a mão de Sid ficou vermelha. Querida americana, não bloqueie meu caminho. No instante seguinte, o Capitão Steve Rogers foi arremessado contra a parede de um prédio próximo. Coulson e Natasha ficaram chocados. Queridinha americana? Tony Stark ergueu uma sobrancelha, divertido com a cena, quando estava prestes a fazer um comentário. E você, homem de lata de terno, não pense que eu não te vi. Afaste-se também. No olhar assustado de Stark, ele foi arremessado contra uma parede distante com um estrondo. Droga, ok, você tem minha atenção. Você conseguiu chamar minha atenção. Capítulo 114. Tony, após ser jogado contra a parede, sentiu uma onda de irritação e uma ponta de surpresa. A força daquele indivíduo vestido de branco era inesperadamente formidável. Quando ele tentou se livrar da mão da pessoa antes, sua armadura de marca não conseguia se mover. Essa percepção fez Tony levar o Cavaleiro Branco mais a sério. Steve sentiu o mesmo. Apesar de seu físico fortalecido pelo soro de super-soldado, que era várias vezes mais forte que o de um humano normal, ele havia sido facilmente jogado para o lado. O interesse de Coulson por essa pessoa era claramente justificado. Quanto a ser chamado de queridinho da América, Steve instintivamente ignorou. Não muito longe dali, Coulson observava com admiração. Não é à toa que esse cara anda tão famoso quanto o Messias ultimamente. Nem o Capitão América nem o Tony conseguiram resistir a ele. Sid, no entanto, estava mais focado em ir embora. Queria aproveitar o momento para fugir, mas vários sentinelas já o cercavam, claramente o mirando. Alessandro, controlando secretamente os sentinelas, percebeu isso através das câmeras de vigilância e seus olhos brilharam. Ele ficou frustrado quando o Messias pareceu desaparecer no ar depois que eles eliminaram os sentinelas ao redor. Mas se este Cavaleiro Branco pudesse servir como substituto, valeria a pena. Desde o início, tanto ele quanto o Dr. Bolívar notaram o potencial das habilidades dessa pessoa. Capturá-lo ou eliminá-lo e levar seus restos mortais ao laboratório para pesquisa pode ser altamente benéfico. Decidindo se concentrar no Cavaleiro Branco, Alessandro e Bolívar abandonaram a busca pelo possível Messias fugitivo. Rapidamente, os sentinelas começaram a formar um perímetro ao redor de Sid. Os X-Men e outras facções notaram a anormalidade e seguiram os sentinelas. Alguns drones de transmissão ao vivo chegaram primeiro, transmitindo a cena. De longe, milhões de espectadores viram o que estava acontecendo. São o Capitão América e o Homem de Ferro? O que eles estão fazendo ali? Ver esses dois super-heróis juntos despertou a curiosidade dos espectadores. O fato de eles parecerem ter sido atacados aumentou a intriga. Alguns também notaram Sid em sua roupa branca. Logo alguém o reconheceu. Meu Deus, é o Cavaleiro Branco. O que está acontecendo hoje? Primeiro o Messias, agora o Cavaleiro Branco? Haha, ótimo. Os dois mutantes nojentos aparecendo juntos. Momento perfeito para eliminá-los.
Certo, as habilidades do Messias são aterrorizantes, mas o Cavaleiro Branco está em apuros. Esses sentinelas são diferentes desta vez. Vamos ver como ele revida. À medida que mais sentinelas cercavam Sid, alguns espectadores com tendências violentas demonstravam excitação e expectativa pelo conflito iminente. Sid franziu a testa, suas mãos brilhando em vermelho enquanto flutuava para cima, tentando escapar. No entanto, antes que pudesse se mover para longe, vários sentinelas voaram à sua frente, bloqueando seu caminho. Nesse momento, a voz de Alessandro veio através dos transmissores ocultos dos sentinelas. Cavaleiro Branco, não esperava te ver de novo. Desta vez você não vai escapar. Haha. Então, mais de 100 sentinelas negros o cercaram. O número foi suficiente para chocar os espectadores e aqueles que observavam de longe, incluindo Wolverine, Logan e outras facções. Qualquer um desses sentinelas poderia facilmente matar muitos mutantes. Agora, havia mais de 100 deles? Mesmo contra o Messias, eles só haviam mobilizado 10. O Messias teve que se esforçar para lidar com 10 sentinelas, mas agora havia mais de 100. Essa força poderia facilmente desafiar o Messias, e muito menos o Cavaleiro Branco. Academia X. Observando a cena, o professor Charles Xavier suspirou de sua cadeira de rodas. Outro mutante em potencial está prestes a morrer, não é? Naquele momento, tanto ele quanto Eric sentiram uma sensação de tristeza. Eric até havia considerado convidar aquele mutante para se juntar à Irmandade dos Mutantes. Embora não fosse um mutante de nível ômega como o Messias, ele ainda era um poderoso mutante de nível 4. Mas agora, usando câmeras para capturar as expressões dos espectadores, Alessandro e Dr. Bolívar ficaram satisfeitos. Eles estavam orgulhosos dos sentinelas e ansiosos para eliminar outro mutante poderoso. Sid franziu a testa ainda mais enquanto observava os sentinelas que o cercavam. Ele havia considerado escapar, mas não importava para onde fosse, os sentinelas bloqueavam seu caminho. No segundo seguinte, sob o comando de Alessandro, os sentinelas começaram a se mover. Alguns mudaram de forma, enquanto outros abriram a cabeça, emitindo brilhos amarelo-avermelhados, prontos para disparar lasers. No momento seguinte, quase 100 raios laser espessos avançaram em direção a Sid. Simultaneamente, uma camada de cristal começou a se espalhar sobre Sid, indicando o uso da habilidade do Homem de Cristal. Vendo essa situação terrível, Scott, Logan, Ororo e outros ficaram em silêncio. O professor Xavier e Magneto sentiram uma tensão repentina, enquanto Tony, Steve, a Viúva Negra Natasha e Coulson também permaneceram em silêncio. Os olhos de muitos espectadores brilharam de expectativa. Sim, assim mesmo. Mutantes devem ser esmagados como formigas, não pulando livremente. Nesse momento, Alessandro sorriu. Diante do perigo, as emoções de Sid oscilavam violentamente. Teletransporte? Luz do sol? Não. De repente, um brilho vermelho assustador brilhou. Capítulo 115. Bum, bum, bum. Enquanto quase 100 raios laser estavam prestes a atingir Sid e o cristal estava prestes a engoli-lo completamente, uma cena impressionante se desenrolou sob os olhares atentos de todos. Um brilho vermelho brilhou no corpo de Sid e então, bum, 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 os raios laser que cortavam o ar se transformaram abruptamente ao se aproximarem de Sid. Eles passaram de energia para matéria, transformando-se em faixas multicoloridas. Era como se os robôs sentinelas estivessem comemorando o aniversário de Sid, cobrindo-o continuamente com fitas festivas. Até o cristal que cobria seu corpo se transformou em água, deslizando instantaneamente. A cena caiu em um silêncio atordoante. O que aconteceu? Isso é real? Tony piscou forte, tentando clarear a mente. Se não, como ele poderia ter visto raios laser se transformando em serpentinas de festa? Robôs sentinelas borrifando serpentinas no garoto? Que tipo de piada era essa? E o cristal no corpo do garoto se transformando em água e caindo? Cristal é igual a água? Naquele momento, Tony sentiu que sua visão de mundo científica estava sendo questionada. Então, sua inteligência artificial, Jarvis, interrompeu. Senhor, se isso não é uma ilusão, então tudo que o senhor está vendo é real. Meus dados também indicam que a cena é precisa. Droga, então o evento não científico que acabou de acontecer pode ser real? Os olhos de Tony se arregalaram em descrença. Até Jarvis estava confirmando isso, deixando Tony sem saber como entender aquilo. Outros compartilharam expressões semelhantes naquele momento. Steve olhou para Natasha e Coulson, vendo claramente o espanto e o choque em seus olhos. Obviamente, todos eles testemunharam a mesma coisa. O professor Charles e Magneto ficaram igualmente confusos, sem saber o que fazer com a situação. O pensamento racional lhes dizia que tal cena era impossível, mas, inegavelmente, ela havia ocorrido. Será que esse cavaleiro branco tem habilidades de conjurar ilusões, como o falso Messias? O evento exagerado os levou a suspeitar que o que viam era uma ilusão. Esse pensamento também passou pela cabeça de muitos espectadores, dado o precedente criado pelo falso Messias, entre os alienígenas da Bari. Isso não parece uma ilusão, disse Margarete, uma loira platinada com uma aura elegante, sua expressão ficando séria enquanto ela observava de longe. Outros alienígenas da Bari compartilharam pensamentos semelhantes. Como uma raça tecnologicamente avançada, eles conseguiam distinguir de alguma forma entre realidade e ilusão. Se não era uma ilusão, então o que era? Os da Bari estavam cheios de perguntas. Enquanto isso, Alessandro e o Dr. Bolívar, que estavam controlando os sentinelas, finalmente saíram do seu estupor. Eles trocaram olhares.
deve ser uma ilusão. Continuem atacando, disse o Dr. Bolívar com um sorriso. Alessandro assentiu, imediatamente ordenando que os sentinelas retomassem o ataque. Mas antes que pudessem agir, Cid agiu. Envolto em luz vermelha, Cid sentiu uma sensação estranha. Instintivamente abriu a boca e proferiu uma frase. À distância. O que ele disse? Qualquer um que saiba ler lábios traduza isso. Dada a cena fantástica anterior, muitos olhares estavam voltados para Cid enquanto ele flutuava no ar. Quando ele movia os lábios, era claro que ele estava dizendo algo, mas devido à distância e à voz baixa, não era audível. Entre a multidão, Tony Stark perguntou a Jarvis. Jarvis, o que ele acabou de dizer? Quase imediatamente Tony recebeu uma resposta. Senhor, se não me engano, ele disse. Robôs sentinelas não deveriam existir. Tony fez uma pausa, confuso. Jarvis, você tem certeza? Ele realmente disse que robôs sentinelas não deveriam existir? Enquanto conversavam, Coulson, Steve, Natasha e outros próximos também ouviram e reagiram instantaneamente. Robôs sentinelas não deveriam existir? Foi isso que o Cavaleiro Branco disse? Coulson e os outros ficaram perplexos. Por que ele diria algo assim do nada? Seria por medo, uma declaração desesperada diante da morte? Pensando assim fazia sentido. Talvez o poder dos sentinelas o tenha levado ao desespero, levando a esta declaração final e sem esperança. Coulson e os outros suspiraram interiormente. Mesmo que os robôs sentinelas não existissem, o que eles poderiam fazer? Não podiam detê-los. O capitão agarrou seu escudo, decidido a ajudar os mutantes se a situação se tornasse terrível. Embora ele não pudesse impedir o que estava acontecendo agora, ele ainda poderia ajudar outros mutantes no futuro. Entre os milhões de espectadores, alguns leitores labiais decifraram rapidamente a frase. Robôs sentinelas não deveriam existir? Os espectadores acharam engraçado. Ele ainda está na luta e de repente diz algo assim. Ele está desistindo? Hahaha, talvez ele tenha enlouquecido de desespero. Por que mais ele diria uma bobagem dessas? Hahaha. Enquanto os espectadores riam e antecipavam o próximo ataque dos sentinelas, na esperança de ver a morte do Cavaleiro Branco, o inesperado aconteceu. Bum, bum, bum. Quase 100 raios laser amarelo-avermelhados reapareceram, mirando no alvo. Naquele momento, sob os olhos atentos de Tony Stark e de milhões de espectadores, uma mudança repentina ocorreu. Um por um, os sentinelas se tornaram transparentes e em quase um instante, suas formas inteiras desapareceram. Não apenas os sentinelas, mas até mesmo os quase 100 raios laser desapareceram, como se nunca tivessem existido. Era como se eles nunca tivessem existido. Capítulo 116. Choque. Horror. A cena mergulhou num silêncio sinistro. Depois de um momento. O que aconteceu? Estou vendo coisas. Para onde foram os robôs sentinelas? Todos olharam com os olhos arregalados para o local onde os sentinelas e quase 100 raios laser desapareceram de repente, sem saber o que havia acontecido. Como os sentinelas simplesmente desapareceram do nada? Foi uma ilusão? Naquele momento, um inseto mecânico preto parecido com um besouro voou e emitiu uma voz de pânico. Você de branco, o que você fez agora? Onde estão meus sentinelas? Eles desapareceram, meu Deus, o que você fez? Logo depois que o Cavaleiro Branco falou, Alessandro notou que a tela ficou preta e as câmeras dos sentinelas pareceram desaparecer. Inicialmente ele não pensou muito nisso até tentar controlar os sentinelas e perceber que eles haviam sumido. Desaparecidos? Quando a voz de Alessandro se perdeu, todos que pensavam que aquilo era uma ilusão ficaram atônitos. Não era falso? Os sentinelas realmente desapareceram? O que ele fez? Tony e os outros ficaram chocados e confusos. De repente alguém pensou em algo. Espera aí, ele não disse nada antes? Algo sobre os sentinelas não deveria existir? O agente Coulson estava atordoado. Com suas palavras, Tony e aqueles ao seu redor conectaram os pontos. Sim, se havia algo em comum antes dos sentinelas desaparecerem, eram as palavras do Cavaleiro Branco. Sentinelas não deveriam existir? Ele apagou as sentinelas? Merda, você está me dizendo que só por causa de uma frase, aqueles robôs pretos desapareceram? Por causa de uma única frase? Isso desafiava tanto a lógica que Tony achou difícil de acreditar. Não apenas ele, mas Steve, Natasha e Coulson também acharam difícil aceitar. Não era para ser uma declaração desesperada antes de sua morte? Dita em meio à desesperança e ao desespero? Como algo tão absurdo poderia ser verdade? Mas o problema era que isso tinha acontecido. Por causa de uma única frase, mais de 100 sentinelas desapareceram no ar. O Capitão América e os outros ficaram apenas com confusão e choque. Enquanto isso, os milhões de espectadores que estavam zombando da situação ficaram igualmente chocados. A imagem do Cavaleiro Branco morrendo em desespero não apareceu. Em vez disso, os sentinelas haviam sumido, eliminados? Os sentinelas realmente desapareceram? Ele não deveria estar enlouquecido pelo desespero, balbuciando bobagens? Como isso se tornou realidade? Entre os alienígenas da Bari, Margaret e os outros alienígenas tinham expressões de descrença, seus rostos disfarçados congelados em choque. Antes de chegar à Terra, seu alvo era a incrível Força Fênix. Mas esse poder havia sido destruído por um humano? Derrotado por um poder exercido por um humano nativo? Eles acharam isso incrível, pensando que este planeta deveria ser extraordinário para produzir uma força capaz de competir com a Fênix. Agora, eles ficaram chocados ao descobrir mais um poder incrível. Os olhos de Margaret e de seu povo brilhavam de entusiasmo e ganância. Academia X.
Que tipo de poder é esse? O professor Charles Xavier ficou impressionado. Irmandade dos Mutantes. Magneto murmurou em choque. Isso é uma habilidade mutante? Este Cavaleiro Branco não deveria ser um mutante de nível 4? O que exatamente havia acontecido? Uma ilusão? Uma farsa? Ou seria real? Perdidos em seu espanto, Alessandro e o Dr. Bolívar verificaram apressadamente os sentinelas restantes do lado de fora da cidade. Para sua surpresa, eles também não conseguiram contatar os sentinelas. Até mesmo seus dispositivos de rastreamento haviam desaparecido, como se tivessem evaporado. Isso deixou os dois aterrorizados. De repente, o Dr. Bolívar pensou em algo e com os olhos arregalados ordenou urgentemente: verifiquem os sentinelas do armazém agora. Alessandro rapidamente se conectou à câmera do armazém, apenas para ser recebido por um espaço vazio. O armazém iluminado estava completamente vazio. Centenas de sentinelas haviam desaparecido sem deixar rastros. Não sobrou nenhum. Isso é impossível. Isso deve ser uma ilusão. Centenas de sentinelas do armazém também desapareceram? Alessandro e Dr. Bolívar exclamaram. Não só os sentinelas da cidade do Messias desapareceram, mas também os do armazém deles? Como isso pode ser possível? Se fossem apenas os sentinelas da cidade do Messias, eles poderiam suspeitar de interferência de sinal, mas os do armazém? O armazém fica a dezenas de quilômetros da cidade do Messias. A essa distância é impossível. O que ele fez? Alessandro ficou horrorizado. Enquanto eles cambaleavam em choque, todos os outros que estavam especulando e se consolando com a ideia de que era uma ilusão também ficaram atordoados. Devido às ações precipitadas de Alessandro, ele esqueceu de desligar o transmissor, então suas exclamações foram transmitidas para milhões de telespectadores, assim como para Tony Stark e os outros. Com essa revelação todos, inclusive Tony, congelaram novamente. Antes, eles haviam cogitado a ideia de que os sentinelas poderiam ter desaparecido por causa de uma única frase. Ainda assim, em suas mentes, eram apenas os 100 sentinelas que tinham visto. Agora, a voz no transmissor revelava que centenas de sentinelas armazenadas a quilômetros de distância também haviam desaparecido. Choque. Horror. Mais uma vez, eles se lembraram daquela declaração aparentemente absurda. Sentinelas não deveriam existir? Por causa dessa frase, todas as sentinelas desapareceram? Hahaha, ei, talvez eu não tenha acordado. Aconteceu uma ocorrência não científica de um sonho? Os espectadores sentiram que suas mentes estavam prestes a explodir, à beira da loucura. Capítulo 117. Se não, como algo tão insano poderia acontecer? Só porque ele disse robôs sentinelas não deveriam existir, eles realmente desapareceram? Neste momento, dentro da armadura Mark, Tony ouviu a voz de sua inteligência artificial, Jarvis. Senhor, com base na análise, há uma alta probabilidade, mais de 60%, de que o indivíduo diante de nós alterou a realidade. Tony ficou atordoado e disse: Jarvis, você está dizendo que há 60% de chance de que esse cara de branco tenha alterado a realidade e apagado os sentinelas? Jarvis respondeu: sim, senhor. Lembra do que aconteceu há alguns instantes? Os lasers se transformaram em serpentinas, e o cristal se transformou em água. Provavelmente era real. É provável que o Cavaleiro Branco os tenha alterado, transformando-os nessas formas. Ele distorceu e mudou a realidade. Enquanto as palavras eram assimiladas, Tony instintivamente respirou fundo. Ele jurou que eventos comuns não o chocariam, mas o que Jarvis acabará de analisar era verdadeiramente. As pessoas próximas, incluindo o Capitão América, ficaram igualmente atordoadas. Senhor Stark, o que o senhor acabou de dizer? Perguntou o agente Coulson, atordoado. Tony não escondeu nada e explicou a análise de Jarvis em detalhes. Depois de ouvir isso, Natasha e os outros ficaram instantaneamente chocados. Realidade alterada com uma única frase? Senhor Stark, esse evento anormal é real? As pessoas ao redor entenderam rapidamente o que estava acontecendo. Murmúrios chocados surgiram imediatamente. Meu Deus, ele realmente alterou a realidade com uma única frase? A realidade mudou por causa de uma única frase? Que tipo de poder é esse? Observando a figura flutuando no céu, vestida de branco e exalando uma aura de mistério, eles ficaram cheios de admiração indescritível. Que tipo de poder é esse? Que tipo de habilidade? Neste momento, a voz de Jarvis continuou, agora ecoando porque Tony não limitou a saída. Senhor, se tudo isso for verdade, então esse Cavaleiro Branco provavelmente é outro mutante de nível ômega. Este poder é extremamente perigoso, senhor. Eu estimo que isso tenha o potencial de sair do controle, como acontece frequentemente com os mutantes. Se este Cavaleiro Branco perdesse o controle e dissesse uma frase aleatória, o mundo mudaria. Os humanos podem desaparecer, ou o apocalipse pode chegar. Enquanto Jarvis falava, todos ao redor sentiram uma onda de medo e choque. Até mesmo os drones de transmissão ao vivo próximos captaram essas palavras, transmitindo-as para milhões de pessoas. Um mutante nível ômega? Meu Deus! Eles inicialmente ficaram atordoados ao ouvir a menção de ômega. Atualmente o único mutante de nível ômega conhecido era o Messias, e todos tinham visto o poder aterrorizante que ele possuía, capaz de destruir cidades. E agora, outro mutante nível ômega? Outro mutante nível ômega? Espere, se distorcer e alterar a realidade fosse real, então esse indivíduo realmente deve ser um mutante nível ômega. Só um mutante nível ômega conseguiria fazer tais coisas. Em seguida, os horrores em potencial descritos por Jarvis deixaram todos boquiabertos.
A humanidade poderia desaparecer? O apocalipse poderia vir? Esse poder era aterrorizante demais. O fato de poder ser real era o que o tornava tão assustador. Todos sentiram um arrepio, e os que estavam no poder ficaram extremamente sérios. Seria possível que com uma única frase seu país pudesse desaparecer? Seus corações tremiam, com os olhos fixos no misterioso Cavaleiro Branco na transmissão ao vivo. Membros da Hydra, juntamente com o ex-diretor da SHIELD e líder secreto da Hydra, Alexander Pierce, sentiram uma onda de desejo. Hahaha, um mutante nível ômega de fato. Este homem será nossa arma suprema. Se o controlarmos então eles poderiam governar a América. Não, eles poderiam dominar o mundo inteiro. América, China, todas as nações se curvariam à Hydra. Se combinassem os poderes do Messias e deste novo mutante de nível ômega, quem poderia resistir a eles? Os olhos de Pierce brilhavam de ambição. Enquanto isso, entre os alienígenas da Bari, Margaret e os outros ficaram ainda mais animados. Suas respirações ficaram mais pesadas. Esse poder é o que precisamos. A Força Fênix havia desaparecido, e o poder deste humano parecia ainda mais maravilhoso e aterrorizante. Com o poder deste humano, sua civilização poderia ser restaurada instantaneamente. Academia X. Sentado em sua cadeira de rodas, o professor Xavier sentiu-se satisfeito e chocado com o surgimento de outro mutante de nível ômega, mas também profundamente perturbado. Apenas um mutante de nível ômega, Messias, já havia causado desastres inimagináveis, e agora havia outro. Se este também perdesse o controle. Só de imaginar a cena, Xavier sentiu arrepios na espinha. Ele também podia prever os problemas que esse novo mutante de nível ômega enfrentaria. Se capturado e controlado por forças malignas, seria um desastre. A maior ameaça à humanidade. E aos mutantes. O olhar de Xavier ficou sério. Irmandade dos mutantes. Ao ver a mesma cena, os olhos de Eric arderam de fervor. Outro mutante nível ômega? E seu poder nível ômega? Com a ajuda dele, os mutantes não seriam mais oprimidos pelos humanos. Naquele momento, ele já estava pensando em como trazê-lo e convencê-lo a usar seus poderes. Enquanto observavam o misterioso Cavaleiro Branco flutuando no ar, os olhos se encheram de admiração e terror. Depois de gritar essas palavras, o brilho vermelho ao redor de Sid desapareceu gradualmente. Ele sentiu uma onda de vazio, seu corpo balançando enquanto quase caía no chão. Felizmente, com a luz do sol restaurando um pouco de sua energia, e usando a habilidade de flutuação de Orochi, ele conseguiu se manter no ar. Com seus sentidos aguçados, graças ao seu físico divino, ele ouvia claramente as conversas próximas. A boca de Sid se contraiu, sentindo que eles estavam pensando demais e preenchendo muitas lacunas. Capítulo 118. Sid ficou exasperado, achando que eles estavam exagerando. Se ele fosse realmente tão poderoso, ainda seria perseguido pelos sentinelas? A ideia de desaparecimento da humanidade ou de um apocalipse era pura bobagem. Mesmo no estado de ativação da magia do caos, ele não conseguia alterar a realidade a esse ponto. A magia do caos estava apenas no nível 4 para ele, e ele conseguia sentir claramente uma extensão na qual ela seria eficaz. Embora o alcance fosse considerável, não era nem de longe tão assustador quanto eles imaginavam. Até mesmo os sentinelas no armazém desapareceram apenas porque estavam relativamente próximos. Além disso, ele já havia saído do estado de ativação da magia do caos. Era uma habilidade passiva, e sua ocorrência era de fato passiva. Na verdade, seja nos quadrinhos ou nos filmes, nem mesmo a Feiticeira Escarlate conseguia controlar essa habilidade livremente na maior parte do tempo. Caso contrário, ela seria invencível, e ninguém conseguiria resistir a ela. Claro, havia vantagens nessa situação. Pelo menos desta vez, Sid não sentiu nenhum problema com sua interface. Apenas sua energia luminosa interna estava esgotada, ao contrário do estado frenético do poder da serpente. Ainda assim, ele sentiu que esse incidente de magia do caos não foi uma explosão verdadeira, apenas um evento de pequena escala. Era semelhante à cena de Doutor Estranho 2, onde a Feiticeira Escarlate apagou casualmente a boca de raio negro. Era um estado ocasionalmente ativado e controlável. E como todos sabem, a magia do caos só é realmente aterrorizante quando perde completamente o controle. Enquanto ele pensava, Sid de repente pensou em algo. Será que estou imitando a versão cinematográfica da Feiticeira Escarlate ou a versão dos quadrinhos? Se fosse a versão do filme, isso seria administrável. Se fosse a versão dos quadrinhos, as coisas seriam realmente mais escandalosas. Neste momento, sentindo a energia da luz retornando lentamente para dentro dele e vendo a multidão ainda chocada à distância, ele ponderou. Dado o estado esgotado de sua energia luminosa, permanecer ali seria muito perigoso. Seria melhor partir rapidamente antes que pudessem reagir. Com esse pensamento, ele se moveu imediatamente, suas mãos brilhando em vermelho com a magia do caos, embora ele estivesse, na verdade, usando a habilidade de voo flutuante da serpente. No segundo seguinte, ele desapareceu do local, afastando-se rapidamente. Ao vê-lo desaparecer, a multidão finalmente se recuperou do choque. O Cavaleiro Branco se foi. O novo mutante nível ômega acabou de fugir? Algumas pessoas se arrependeram de não terem se apresentado para detê-lo. Afinal, tratava-se de um mutante nível ômega, alguém do mesmo nível do Messias. Outros sentiam uma sensação de ameaça e um desejo de eliminar esse novo mutante nível ômega.
Se esse novo mutante de nível ômega não pudesse ser controlado, seria melhor eliminá-lo. Na verdade, uma ameaça tão significativa não deveria existir. Esse sentimento não estava apenas no coração daqueles que estavam no poder. Milhões de espectadores assistindo a transmissão ao vivo sentiram o mesmo. Só de imaginar os poderes do novo mutante de nível ômega eles estremeceram. Ninguém queria morrer de repente. Este novo mutante nível ômega parecia ainda mais assustador que o Messias. Pelo menos o poder do Messias tinha um processo que lhes permitia entender sua morte, mas esta nova. Mutantes de nível ômega são monstros, aberrações. Como podem existir tais seres? O Messias já é nojento o suficiente, mas esse mutante nível ômega é ainda pior. Caramba! Com medo, eles esperavam que o governo pudesse resolver o problema. Alguns até tomaram medidas, enviando e-mails ou ligando para reclamar. No local da transmissão ao vivo, observando o Cavaleiro Branco desaparecer, Tony hesitou, mas não o perseguiu. Comparado ao Messias, ele estava menos inclinado a confrontar esse indivíduo presumivelmente adulto com habilidades mutantes tão perigosas. Naquele momento, alguém na multidão falou. Alguém sabe a identidade deste Cavaleiro Branco? Como ele é? Com essas palavras, Tony e os outros se lembraram de que o Cavaleiro Branco sempre manteve sua identidade oculta desde sua primeira aparição. Ninguém sabia sua aparência ou quem ele era. No momento seguinte, várias facções começaram a planejar. O próximo passo era descobrir a identidade dessa pessoa. Não apenas porque ele era um dos 2 únicos mutantes de nível ômega restantes, mas também por causa de suas habilidades. Conhecer sua identidade tornaria mais fácil encontrá-lo e formular planos direcionados. Enquanto eles pensavam nisso, Sid, agora distante, notou várias caudas o seguindo, indicando que alguém estava tentando rastreá-lo. Felizmente, com sua velocidade atual, ele rapidamente se livrou dos perseguidores. Além disso, com seus sentidos mentais aguçados, Sid sentiu uma leve sensação de vigilância vinda de cima. Num instante, ele percebeu o que estava acontecendo. Os satélites estão me monitorando? O rosto de Sid escureceu. Toda essa busca incessante também o deixou irritado. Num piscar de olhos, ele pensou na base de pesquisa. Aproveitando a recente explosão de magia do caos que eliminou os sentinelas, a base de pesquisa deve ter defesas mínimas agora. Eu deveria ir e destruí-la. Os olhos de Sid brilharam. Ele queria fazer isso há algum tempo, mas antes sentia que seu poder era insuficiente, e a base provavelmente tinha muitos sentinelas, então engavetou a ideia. Mas agora, a figura de Sid tremeluzia enquanto ele acelerava. Suas mãos brilhavam em vermelho enquanto ele usava a magia do caos para aumentar sua velocidade. Para evitar a vigilância por satélite, ele escolheu rotas com muitos prédios e árvores. Ele também usou a transferência espacial algumas vezes para evitar a sensação de estar sendo observado. Sentindo que a vigilância havia diminuído, Sid suspirou aliviado. Os próximos alvos são destruir aquela base e aumentar meu poder. Sid sentiu que seu poder atual ainda era um pouco deficiente. Tendo enfrentado mais de 100 sentinelas antes, se não fosse pela explosão de sorte da magia do caos, ele poderia não ter sobrevivido. Ele precisava aumentar seu poder o suficiente para resistir a 100 sentinelas. Além disso, ele sabia que os sentinelas estavam erradicados apenas temporariamente. Ele não acreditava que essas pessoas não continuariam sua produção. Em breve, ele poderá enfrentar ainda mais sentinelas. Se não se esforçasse para aumentar seu poder, poderia muito bem estar esperando a morte. Como será estar no nível do pai? Sid de repente pensou no poder do nível do pai. Atualmente as ameaças que ele poderia encontrar estavam no nível do pai, como o Ancião e Odin, mas nenhum deles havia realmente demonstrado todo o seu poder. Mesmo quando o Ancião caiu para a morte, foi mais como uma pequena escaramuça, exibindo destreza no combate corpo a corpo. Sid duvidava seriamente que aquilo fosse apenas um caso de retenção de poder, parecia mais uma restrição deliberada. Até mesmo o Doutor Estranho, que treinou magia por apenas alguns anos, conseguiu usar vários feitiços deslumbrantes e segurar Thanos por um tempo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!